Fala rapaziada, aqui quem fala é o John. E hoje mais uma questãozinha aí da EFON 2021 para entrar em 2022 de matemática. Só bora. Ó, uma senha numérica formada por 5 algarismos. Sabe-se que o primeiro algarismo é ímpar, os dois últimos são iguais e os demais são distintos. Os 4 primeiros algarismos estão em ordem crescente, da esquerda para a direita, como exemplos abaixo. A quantidade de senhas possíveis com essas características é. Então, eu odeio análise combinatória. Mas tem certas questões, tem certas matérias, no caso, que você tem que aprender porque vai cair na prova e todo ano cai. É como análise combinatória. Então, por eu ser ruim em análise combinatória, eu tenho que dar alguns jeitos, algumas facilidades para aprender. Então, vou tentar passar nessa questão. Primeiro, a gente tem que saber quais são os algarismos possíveis para formar essa senha aqui. E eles são 1, começando do zero, esqueci, foi mal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. 10 algarismos aí, tranquilo, certo? Aí vamos lá, agora para as regras que a questão impõe. O primeiro algarismo é ímpar. Então, de todos esses 10 possíveis algarismos, quais são os ímpares? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, já que ele tem 5 algarismos, a gente vai fazer o quê? A famosa barrinha. 2, 3, 4, 5. Então vamos primeiro caso, que é o quê? Quem vai ser o nosso primeiro algarismo? Que a gente tem que definir e quantas possibilidades tem para o primeiro algarismo. Vamos lá. Ele falou aqui, ó, que o primeiro é ímpar. Então a gente tem uma, duas, três, quatro, 5 possibilidades. Só que, após isso, o que ele impõe? Os 4 primeiros algarismos estão em ordem crescente. Então, se a gente tiver o 9 aqui, qual algarismo que vai vir depois do 9 para formar o que ele pediu? Que é essa ordem crescente. Não tem como, não tem nenhum. Então, dos primeiros candidatos para ser da nossa senha, para ser os primeiros da nossa senha, a gente tem que excluir o 9. O 7 vai seguir a mesma lógica, porque se aqui for 7, só vai ter o 8 e o 9. 8 e o 9. E vai sobrar um algarismo aqui para ser o número seguinte, para estar em ordem. Então, a gente consegue tirar o 7. O 5, a partir do 5, a gente já consegue botar em ordem tranquilo, tudo safo. Então, a gente tem o 1, o 3 e o 5. Normalmente, em toda questão de análise, a maioria, eu vou falar assim, de análise combinatória, é ideal a gente abrir em casa. Porque não tem como fazer essas questões, é uma coisa que eu aprendi a fazer essas questões, de uma tacada só. Não, você tem que abrir em casa. E esse vai ser o nosso caso também. Meio contraditório não. Mas vamos lá. Tem o primeiro caso, que é o quê? A gente já conseguiu definir quais vão ser os nossos primeiros algarismos. Que vai ser quando o 1 for o primeiro algarismo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Fizemos 5 traços. E para o primeiro algarismo, vamos ter uma possibilidade só, que vai ser 1. O segundo caso, quando o 3 for o nosso primeiro algarismo. Só que a gente não vai botar 3 aqui, porque aqui a gente está contando as nossas possibilidades. E o 3 é um único número. Pensando ele sem ser esse conceito de 3, ele é uma única possibilidade que a gente tem para formar nossa senha. Então vai ser 1. E, consequentemente, o 5 também vai seguir a mesma ordem. Que ele também vai ser uma possibilidade. Agora o que? Ele falou aqui, ó, que os dois últimos são iguais e os demais são distintos. Então o que acontece? Dado que eu defini o penúltimo número, o último número ele vai ter uma possibilidade só. Como assim uma possibilidade só? Porque, por exemplo, se eu definir que esse aqui é o 8, 8 não. Pode ser o 8,
mas tem uma possibilidade para o 8. Dado que eu fiz isso, o número após vai ser com certeza o 8, porque tem que respeitar o que a questão pediu. Com certeza ele vai ser o 8 e ele só tem uma possibilidade para ser, que vai ser o 8. Então a gente já pode botar a última casinha como uma possibilidade. Então já conseguiu matar pelo menos a última. Tá, agora vamos lá. Os 4 primeiros algarismos estão em ordem crescente. Aí o que a gente tem que pensar agora? O 0 eu já posso eliminar, né? Porque é a partir do 1. Vamos aqui para o primeiro caso, quando tem um 1 como nosso primeiro algarismo. Vou apagar aqui. 6, 7, 8 e o 9. Vamos lá. A gente, aqui dentro, a gente tem que formar um grupo de 3. 3 numerozinhos. Só que aí, o que pega? Eu poderia fazer o quê? Eu vou montar um grupo aqui pensando de forma rápida. Vou montar aqui um grupo escolhendo 3. Então, eu tenho todas essas possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilidades e eu vou fazer um grupo de 3. Uma combinação de 8, escolhe 3. Aí tu vai falar, pô, Jonathan, mas quando eu faço a combinação de 8, escolhe 3, eu posso ter, vou fazer uma combinação aleatória aqui, 3, 4 e 5, que isso bate. Só que eu também poderia ter aqui o 4, o 3 e o 5. Isso aqui é falso. Por quê? A questão pediu e deixou explícito ali que é ordem crescente. Isso aqui não é ordem crescente. Mas é aí que eu te falo. E isso é o bizu, é o néctar dessa questão. Quando a gente usa a combinação, ela não está se importando se o nosso grupo de 3 elementos, ou de 4 ou de 5 elementos, vai ser 3, 4, 5 ou 4, 3, 5. Ela está contabilizando, ela está desconsiderando, no caso, está contabilizando apenas a ordem que a gente definiu. Dado que a gente definiu que precisa ser crescente, só essa ordem aqui de cima vai ser contada. Eu não sei se vocês conseguem me entender. Tipo assim, eu fiz uma combinação. A ordem que eu quero, por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, que fosse decrescente, também não ia mudar nada. Não ia mudar exatamente nada. Por quê? Se eu estou fazendo a combinação, a questão já desconsiderou eu ter isso aqui, ó. 1, 2, 3. Isso aqui é crescente. Ela já desconsiderou. A única forma que ela está considerando é isso aqui. 3, 2 e 1. Ela já desconsiderou todas as outras possibilidades. Ela só está considerando a da escolha que eu defini. Então, esse é o pulo do gato aqui nessa questão. Por quê? Eu não preciso, por exemplo, ficar abrindo em casa, em todos esses 3 espaços aqui. Eu posso simplesmente só fazer aqui, ó, combinação de 8. Por que de 8? Sobrou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são 8, escolhe 3. Pro 3, com 3 começando, aí eu já não poderia ter o 1, nem o 2, e nem o 3, né? Então sobraria 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma combinação de 6, escolhe 3. Pro 5, já desconsidero o 4 e o 5, eu teria aqui uma combinação de 1, 2, 3, 4. Combinação de 4, escolhe 1, 2, 3. Combinação de 4, escolhe 3. E é simplesmente isso. Eu acho que vocês conseguiram pegar a ideia. Por quê? Se eu tivesse aqui nesse último casinho aqui, eu teria 5, certo? Aí eu teria uma combinação aqui de 4, escolhe 3, certo? Ela não vai considerar esse caso aqui, 7, 8, 9, 6. Ela já desconsiderou esse caso e o único caso possível da combinação é o que eu estou definindo, é o que eu quero, 6, 7, 8 e 9. E, além disso, se eu quisesse apenas, por exemplo, seguindo essa ordem aqui, 7, 8, 9, 6,
não ia mudar nada. Exatamente, não ia mudar nada. Porque quem está definindo a ordem sou eu. A combinação só está escolhendo os números. Mas quem define a ordem, se eu quero daquele jeito, crescente ou decrescente, sou eu. Então, para matar a questão, combinação de 8 escolhe 3. Um bizuzinho. Combinação de 8 escolhe 3. Eu posso botar em cima, que é na parte da que seria 8 fatorial e tudo mais, eu posso colocar 8, 7 e 6. E embaixo eu vou botar 3, 2, 1. Por quê? O de cima ele vai definir quantos números tem no denominador e quantos números tem no numerador e no denominador. Então, 3 vezes 2, 6. Aqui seria 56 possibilidades. Para o segundo caso, aqui ó, em cima de novo, em cima então, no numerador, poderia só ter 3 números da fatoração. 6, 5 e 4. E embaixo, 3, 2, 1. Corta, mais 20 possibilidades. E no final, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Corta, corta, mais 4 possibilidades. E somando tudo isso, 80 possibilidades. Qual é esse bizu aqui da combinação? Por quê? Quando a gente faz a combinação de, por exemplo, 8 escolhe 2, a gente vai fazer o quê? 8 fatorial, e embaixo 2 fatorial vezes 6 fatorial. Só que sempre, se eu abrir esse 8 fatorial aqui, ó, em duas casas, em 3 casas, no caso, né? O 6 vai cortar e vai sobrar 2 em cima e 2 embaixo, que eu poderia abrir esse 2 fatorial em 2 vezes 1. Então é simplesmente isso. Eu espero que tenha ajudado vocês aí e acho que eu tenha transmitido o que eu queria passar. Valeu!